Paz do Senhor, amados irmãos e irmãs em Cristo. Como que vai vocês? Espero muito que esteja tudo bem na paz do Senhor. E se não tiver, creia em nome de Jesus que vai ficar. Amém? Vocês que estão gostando de acompanhar aqui o conteúdo desse canal, né, novo, falando somente da palavra de Deus, trazendo uma palavra de Deus para o coração de vocês, coloquem aqui nos comentários, amém, eu gosto, tá bom? E que o Senhor esteja nos abençoando com a palavra que eu vou trazer hoje aqui para nossas vidas. Então vamos ler a palavra do Senhor para depois a gente poder fazer uma aplicação simples, mas proveitosa. Abram aí a palavra do Senhor em Mateus 14, versículo 22 ao versículo 30. Vamos estar fazendo essa leitura aqui e depois eu vou estar, falando um pouco dessa palavra aqui abençoada para nossas vidas no dia de hoje. O texto diz o seguinte aqui, como um títulozinho, Jesus anda por cima do mar. Aí vamos começar a ler aqui do versículo 22 até o 30. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E a gente lendo, esse texto aqui, a gente consegue entender que não é diferente nos dias da gente, nos dias em que estamos vivendo. Muitas das vezes a gente está com Jesus, mas temos medo. Muitas das vezes temos medo e mesmo Jesus falando, vem, a gente não tem coragem de ir até o fim. Por quê? Porque a gente se deixa distrair com o vento que está soprando contra nós, contra as tempestades que têm se levantado nas nossas vidas, contra a fúria dos problemas que têm surgido no nosso caminhar. E muitas das vezes a gente começa a ver tudo se afundar. A gente começa a deixar todas essas distrações, porque aquele vento que soprou ali, aquelas ondas que se embraveceram, o qual fez Pedro afundar, são os problemas da nossa vida, são as nossas tribulações e lutas. E muitas das vezes nós estamos assim, pedimos ao Senhor, muitas vezes falamos para o Senhor: Senhor, sê comigo. E Ele é, verdadeiramente, Ele está com cada um de nós. Mas quando surgem esses problemas, essas distrações, que no texto a gente vê aqui que para Pedro ali foi o vento, que agitou as águas e ele se afundou. Para nós é as tribulações do dia a dia, meus amados irmãos. E verdadeiramente, se a gente ficar focado nos problemas, nas lutas, a gente vai temer, assim como Pedro temeu. Porque ele pediu para Jesus deixar que ele fosse até ele. A gente vê que Pedro, ele confiou inicialmente, ele acreditou quando Jesus falou, vem. Ele disse que queria ir até Jesus, se Jesus mandasse. Jesus mandou. E ele foi, ele teve fé para ir, mas ele não teve fé para permanecer. Imagina, ele com Jesus conseguiu dar alguns passos por cima do mar. Ele deu alguns passos e se deixou levar pelo que estava acontecendo em sua volta e acabou se afundando. Então que nós viemos não temer. Quando Jesus disser, faz isso. Quando o Senhor disser, vem, que você não tenha medo, que você não tenha dúvida, que a sua fé seja grande, porque o Senhor se alegra daqueles que crê verdadeiramente nele, no que ele tem mandado fazer ou falar. Quantas das vezes o Senhor manda a gente fazer algo e a gente teme, Quantas vezes o Senhor dá sonhos e a gente não tem coragem de falar para a pessoa, ou não quer, porque tem medo da reação da pessoa. Quantas vezes o Senhor manda entregar algo para alguém e a gente não quer, porque a gente tem medo do que a pessoa vai dizer. Mas não foi Jesus que te mandou? Não foi Jesus que te levantou? Que nós viemos analisar isso aí.
que nós não venhamos deixar de acreditar naquilo que o Senhor falou. Pedro, ele acreditou e foi, mas ele no meio da caminhada ali por cima do mar, ele desacreditou e se afundou. E aí ele pediu socorro para Jesus e verdadeiramente Jesus, que não desampara ninguém, o salvou. E quando Pedro, ali desesperado, com medo de morrer afogado, pediu socorro, o Senhor estendeu as mãos e tirou ele daquele mar, né? Tirou ele daquele afundamento e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Olha só, irmãos, isso aqui é muito profundo. Que adianta a gente pedir as coisas para Deus e quando Ele mostra, quando Ele fala, né, a gente duvida? Onde vamos chegar com isso? Simplesmente vai acontecer o que aconteceu com Pedro. Vamos fracassar na caminhada. Quando nós duvidarmos, vamos fracassar. E que nós venhamos crer naquilo que o Senhor nos mandou fazer ou falar. Se Ele te escolheu para pregar a palavra dEle, creia que Ele vai te capacitar. Se Ele te escolheu para louvar o nome dEle, então seja um levita com amor. Faça a vontade do Senhor. Se Ele te escolheu para qualquer departamento na sua igreja, tenha fé que você vai conseguir. Porque quem te chamou, quem te separou, Ele garante. O Senhor garante a nossa vitória. O Senhor garante que nós vamos chegar até o fim. Que nós vamos dar conta daquilo que Ele mandou a gente fazer. Somos limitados, meus amados irmãos. Somos fracos muitas das vezes. A nossa fé é muito pequena. Que nós venhamos orar para que o Senhor aumente a nossa fé. O Senhor jamais ia permitir que Pedro morresse afogado ali. Porque, de qualquer forma, ele foi o único naquele barco que teve coragem de ir até Jesus. E conseguiu caminhar sobre as águas, teve esse prazer de ver como é andar por cima das águas, assim como Jesus. Mas ele, infelizmente, não prevaleceu, porque ele duvidou, porque a fé dele foi pequena. Que nós não venhamos ter uma fé pequena naquilo que o Senhor nos mandou fazer. Tudo que o Senhor fala se cumpre. Pode se passar meses, anos, mas o Senhor cumpre a palavra dele. A Bíblia diz que passará céus e terra, mas a sua palavra não passará. Tudo que o Senhor falou, tudo Ele cumprirá. E aqui, depois que Jesus tira Pedro, né, de se afogar ali, salva Pedro, eles entraram no barco e o vento cessou. Então, meus amados irmãos, eu entendo que aquele vento ali, eu não estou dizendo que está escrito, mas é como que as pessoas falam, eu estou conjecturando, né, tipo imaginando. Que aquele vento foi permitido pelo próprio Jesus, né? Para ver a fé de Pedro. Muitas vezes a gente está distraído com muitas coisas desse mundo, né? Com a internet, com redes sociais. A gente está distraído com a televisão, muitas das vezes. Com várias coisas. E esquece do principal, que é estar. Que nós venhamos estar mais focado em servir a Jesus. Em fazer a sua vontade. Em fazer o seu querer. Abrir a Bíblia todos os dias e ler pelo menos uns 3, 4 versículos, meus irmãos. Quantas pessoas aí não abrem a Bíblia nenhuma vez no dia, não lê nenhum versículo, não lê um salmo antes de dormir, mas que nós venhamos focar o nosso olhar no Senhor, porque Ele sempre está conosco, independente da situação. Se é uma situação difícil, se é alegria, Ele está conosco em todos os momentos. Eu creio que aqui tem pessoas precisando ouvir essa palavra. Tenha fé. Se você tem pouca fé, ore e peça mais fé para Deus, para você não duvidar daquilo que Jesus faz na tua vida, daquilo que o Senhor Jesus te mandou fazer. A gente tem que aprender a ter convicção daquilo que o Senhor fala para nós. Eu estou fazendo o curso de pregadores, um curso básico, até para me preparar mais para vir aqui trazendo uma mensagem aqui no canal. E lá eu aprendi que a gente tem que ter convicção da nossa chamada. Aleluia, Jesus. E eu tenho. Ainda que muitos se levantem contra nós, nos caluniando, meus amados irmãos. Nós sabemos do Deus que nos escolheu e que nos chamou, né? Nós sabemos de verdade quem somos na presença dEle, né? E então isso que importa. Importa que nós temos convicção que a nossa chamada ela é de Deus. E nada pode nos distrair, nada pode nos mudar o pensamento. Porque muitas das vezes tantas pessoas falam, a gente começa a duvidar daquilo que o Senhor já falou, já confirmou. Que nós não venhamos dar lugar para isso. Porque é isso que o inimigo quer. Né? Destruir a chamada de Deus na nossa vida. Para que nós venhamos paralisar no meio do caminho. Nos deixar levar pelas coisas ruins que estão acontecendo. E acabar não fazendo aquilo que o Senhor quer que nós façamos.
Com certeza o Senhor queria ver Pedro chegar até ele, mas infelizmente isso não aconteceu. No meio da nossa caminhada com Deus, né, não venhamos nos deixar abalar pelos nossos problemas, pelas dificuldades e aflições da vida, porque nada disso é maior do que Deus. Todos os problemas que nós venhamos ter, ainda que mais grave que seja, Deus é maior do que tudo isso e Ele está conosco quando nós também estamos com Ele. E Jesus se aproximando ali do barco, entrando no barco, o vento cessou, ele e Pedro entrou no barco, todos se aproximaram dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Eles puderam crer, porque Jesus fez esse milagre de andar por cima das águas, ainda permitir que Pedro andasse, ainda que por um curto período, né? O Senhor vai trazer calmaria na tua situação, naquilo que tu pensa que tá muito difícil, muito complicado para tu vencer. O Senhor, ele chega com calmaria, ele vai aplacar toda a fúria do adversário contra a tua vida e a tua casa. Em nome de Jesus, recebe bênção de Deus para a tua vida, recebe cura, recebe libertação, salvação, transformação, que desça do céu a unção do Senhor sobre a tua vida e a tua casa, que o Senhor possa te dar mais fé, aumentar a tua convicção daquilo que Deus te entregou, daquilo que Deus te chamou para fazer. Não duvide, que a palavra do Senhor nos fala: quando a gente pede algo para Deus, nós temos que pedir com fé e não duvidando, porque Ele não se agrada. E enquanto, meus amados irmãos, houver dúvida daquilo que Deus nos falou em nosso coração, infelizmente, a gente não vai conseguir caminhar firme, como Pedro não conseguiu, porque houve dúvida. Mas Pedro poderia ter deixado aquele vento ali, abalando o mar, as águas, e continuado olhando para Jesus e caminhar até Jesus. Mas ele não fez isso. Ele desviou o seu olhar para o vento no mar e infelizmente não conseguiu chegar no propósito que Jesus queria, que era ele estar ali junto com Jesus naquele grande milagre de andar por cima das águas. Que experiência extraordinária! Imagina você caminhando por cima das águas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Seria uma experiência maravilhosa e única. Pedro teve essa experiência, mas infelizmente, né, ele não foi até o fim. Para concluir, a palavra diz que Jesus foi até a cidade de Genezaré e todos ouvindo, né, as coisas que Jesus havia feito, ouvindo os testemunhos sobre ele, todos iam de encontro a ele, buscar algo da parte do Senhor Jesus e diziam entre si que se ao menos tocasse na orla do seu vestido seriam curados. E todos que foram e tocaram foram curados. Esse é o Jesus que eu sirvo. Esse é o Jesus que você serve. É aquele que tem o poder de fazer andar sobre o mar. É aquele que tem o poder de abrir as águas do mar, fazer paredes de água para o seu povo passar. O Senhor é o Deus que entrega a vitória para aqueles que nele creem e confiam. Deus, ele é o Deus do impossível. Para ele não há problema impossível de resolver, não há causa perdida para o nosso Deus. Mas nós temos que cuidar para que a nossa fé seja cada vez maior, para que a nossa fé não venha se desfalecer com as tribulações da nossa vida, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham recebido essa palavra com muito amor no seu coração e que o Senhor abençoe vocês imensamente. Vamos orar. Deus amado e querido, Deus santo, justo e fiel, a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação. Ó Senhor, que o Teu nome seja adorado, exaltado e engrandecido para sempre, Deus. Como sou feliz em Te servir. Como, Senhor, sou feliz em estar fazendo a Tua vontade, o Teu querer, Senhor. Aquilo que o Senhor me mandou fazer. Obedecendo, Senhor, sem olhar para o lado, Senhor. Sem olhar para o outro, mas olhando para Ti, firme, Senhor. Eu te peço, Senhor, fortalecimento do céu para a vida dos Teus servos. Derrama sobre eles a graça, meu Deus. Tu tens feito grandes coisas por amor a nós, Senhor. Por isso que estamos aqui, por isso que estamos de pé, Senhor. Que possamos crer a cada dia no Senhor, nas bênçãos que o Senhor pode nos entregar. Que nós venhamos ter mais fé, Senhor. Aumenta a nossa fé. Que nós venhamos ter mais convicção da Tua chamada em nossas vidas, Senhor. Que nós possamos viver de acordo com a Tua vontade, o Teu querer, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada vida aqui presente nesse vídeo, que assistiu esse vídeo até o fim, que comentou, Senhor, e que deixou o seu pedido de oração, uma causa que não está, Deus, ao alcance deles, mas é impossível para eles, mas para o Senhor é possível, e eu creio que se o Senhor quiser, o Senhor vai fazer, Senhor. Coloca as Tuas mãos de poder sobre a vida de cada um que está aqui, Senhor, e abençoa, Deus, respondendo às orações dos Teus filhos, dos Teus servos, Senhor. Dá força, meu Deus, para que eles venham orar ao Senhor na madrugada, para que eles venham buscar o Senhor na casa de oração, que eles venham dedicar tempo ao Senhor.
deixar de lado tudo aquilo que não provém de ti, que não te agrada, e começar a fazer a tua vontade, o teu querer, Senhor. Viver uma vida em concordância com a tua palavra, buscando jejuar, orar, Senhor, e ter compromisso de verdade com o Senhor. Entra com providência na vida de cada um. Dispensa, Senhor, as bênçãos sem medida na vida dos teus filhos, dos teus servos, suprindo todas as necessidades deles, meu Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, fica conosco, Pai, e abençoa esse canal, para que seja um canal de bênção na vida de todos aqueles que assistirem aos vídeos, Senhor. Muito obrigado por tudo, Jesus. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Eu espero muito que o Senhor abençoe a vida de vocês imensamente.